Está começando neste momento o programa Evangelho no Lar. Prece de abertura. Divino Mestre Jesus, companheiro de jornada, que conosco sempre está, viemos te rogar o teu amparo, o teu amor e a tua luz no nosso caminho, para compreendermos os ensinamentos, colocando-os em prática, exercitando dia a dia conosco, mas também com nosso irmão, que compreendamos que precisamos servir mais e pedir menos. Nos conecte, Mestre, com o nosso Pai, onde a misericórdia e o amor chegam tão longe e muitas vezes não percebemos nas nossas vidas. Mas hoje aqui estamos, neste Evangelho de amor, rogando mais uma vez o teu amparo e de toda a espiritualidade entre os dois mundos. E que a paz do Mestre e a luz do Mestre chegue em cada coração, entre em cada lar, que as portas se abram para a entrada do Mestre Jesus. E no nosso lindo planeta azul, e na terra do Cruzeiro, que assim seja. Pois bem, então estamos retornando para o Evangelho no Lar. O capítulo que vocês escolheram hoje? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. Estas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia e a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida e estarás livre. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz mesmo passando por privações para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas 100ª parte do que devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Esse é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar ficarão livres. Porém, se, ao procurar quitá-las de uma maneira, se endividarem de outra, tornam maior o tempo para a sua libertação. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, qualquer que ela seja, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será noutra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto,
contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição dos sofrimentos nos poderia dar. É por isso que recomeçaremos sempre, como se a um credor que nos cobra pagássemos algumas parcelas e, ao mesmo tempo, contraíssemos novas dívidas. Quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgaram felizes na terra, viveram ociosamente e cuja felicidade constitui-se na satisfação do seu amor próprio e nos gozos terrenos. Ele dirá: a ti nada cabe, pois já recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a sua tarefa. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa de seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo, faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição, sem invejar a dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, meus amigos, vamos estudar o Evangelho. Esse Evangelho no lar pela paz. Convido a todos, então, para iniciarmos aqui a nossa interpretação. Grande oportunidade para os nossos corações. Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo. Então o título é Motivos de Resignação. O Mestre Jesus estava nos dizendo, ele nos chamava a atenção que nós precisamos ser bem-aventurados diante das nossas aflições. Bem-aventurados são felizes. Bem-aventurados é o que é feliz. Então, feliz você que é um aflito, feliz você que já compreende que o sofrimento precisa ser vivido, mas com resignação. Que ele pode me levar, sim, ao padecimento, mas eu preciso bem dizer o sofrimento, como o início da cura. A leitura que a Regina fez diz isso. O Mestre Jesus também queria que nós fôssemos felizes diante das atribulações, porque visto que essas dores que nós temos no mundo, que carregamos, são sim pagamentos das dívidas que nós acabamos angariando de nossas existências, de nossa vida presente, que o Evangelho nos diz, né? São destas ou de outras. Não necessariamente de outras, pode ser desta, muitas são dessas, até porque nós ainda estamos numa condição que estamos só reparando o que aqui nós estamos, né, fazendo, indo contra os princípios e as normas, as regras do nosso Pai, né? Mas aí o Mestre, nesse capítulo, ele é só amor, não há dúvida. Aí ele diz que suportemos com paciência
essas dores que elas vão nos poupar séculos, nos fala, olha, o amigo Jesus, o nosso irmão está nos dando um conselho, nos dizendo através do Evangelho, aceita, né? Porque a tua vida futura vai ser muito melhor, muito diferente dessa que hoje. Se esta de hoje não está te trazendo a felicidade que tu queres, tu colhe do teu passado esses frutos. Tu pode fazer uma nova sementeira, tu pode iniciar hoje, é o que ele está dizendo. Poupa séculos de sofrimento e te dedica ao trabalho, à resignação do amor, porque é só amor. O teu pai, o meu pai, ele quer o teu melhor, mas ele precisa que tu estejas prontos para a próxima etapa. Um estudante, né, meus amigos, que vivencia um período escolar, ele só conseguirá passar para a fase seguinte se ele estiver apto, com notas e o conhecimento adquirido suficiente para a próxima etapa. O nosso Pai é oferecendo todos os dias essas oportunidades. Eu preciso, então, entender o que é resignação e paciência, não só com o outro, com as vicissitudes da minha vida, do meu cotidiano. E se isso quer dizer outras pessoas vivendo e vivenciando comigo e elas fazendo com que eu então exercite a minha paciência, a minha resignação também. Porque o Pai trabalha de muitas formas, como a gente já escutou. Aí o Cristo reforça, deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida. Como ele deu exemplo ali, permitindo que saudeis agora. Olha que oportunidade de reflexão. Quem de nós agora, se nós pararmos um minuto e fizermos um pensamento sobre as nossas vidas e não percebermos, não nos darmos conta que surgiu ontem, surgiu hoje, surgiu anteontem, ou um mês atrás, uma oportunidade de fazer diferente a caminhada. As oportunidades estão sempre ligadas relativamente aos tropeços, aquilo que nos é negativo, aquilo que nos fere, que nos prejudica, porque enquanto a vida vai muito bem, as mil maravilhas, não há parada para reflexão. Parece que o homem de bem, em termos geral com a vida, ele embarca nestas águas calmas, totalmente despreocupado e simplesmente segue. Mas quando há um tropeço, ele para. Ele para, reavalia, percebe o que fez de errado ou o que alguém fez de errado para ele. E é este momento em que ele pode se emendar ou pode aceitar o que lhe foi feito de mal, também com resignação, entendendo que o outro errou, assim como ele também já pode ter errado algumas vezes. Então, é sempre um processo de retroalimentação daquilo que ocorre com a gente durante a vida, mas que certamente a gente já estuda isso há tempos e sabe que são os fatos negativos, os tropeços, as dores é que realmente fazem a gente parar e reavaliar os passos. A dor fortalece, né? A dor renova. Eu lembro que de uma passagem, de um texto, uma palestra que falando de prece, então, também, que muitas vezes posso fazer uma prece e não ser atendido e chegar ao fundo do poço. Como tu falaste, eu vou tropeçar e chegar ao fundo do poço. Mas muitas vezes eu preciso chegar ao fundo do poço para me encontrar. Eu sempre tive ajuda. A espiritualidade, Jesus estava sempre ao meu lado. Mas eu não percebi. Eu não entendi que eu precisava vivenciar a dor profundamente para me aproximar do Cristo. Porque só assim eu me conecto. Quando é que eu vou beber a água pura? A água oferecida pelo Cristo, né? É quando eu realmente precisar saciar esta sede que as outras coisas não me saciam. É ela que vai refrigerar a minha alma, como tu falastes, né, Regina? Que é a prece que faz isso conosco. Mas então eu preciso me encontrar, né, nesse vazio, nessa necessidade, eu sentir profundamente essas dores atrozes, para então eu ter o entendimento de que aquilo ali é para mim e eu preciso vivenciar. Nesse momento eu me descubro então alguém que sabe fazer uma prece, que busca uma ajuda,
além da matéria, a espiritual. Exato, sempre além da matéria, sempre além da matéria. Os bens materiais que nós possuímos, né, eles, se são feridos, se são machucados, são amassados, são quebrados, você simplesmente conserta. Mas quando algum dano te fere intimamente, aí sim, neste momento você para e reflete. Do contrário, não. Do contrário, a vida material não te toca. No fim das contas, não te toca. Não é isso? E vai assim, de tropeço em tropeço, achando que é culpa da vida e culpa dos outros. Esquece que a decisão final vai ser sempre nossa. Podemos ter a influência do meio. Podemos ser influenciados pelos outros. Mas a responsabilidade da decisão será sempre nossa, nunca do outro. Nessa passagem do Evangelho também o Cristo diz assim para nós, que bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, são ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado estarão livres. Importante, né, pessoal, nós pensarmos que quando o Cristo diz que eu estou quitando então a minha dívida e eu serei livre, eu preciso fazer todos os tipos de resgate. Então eu não aqui ele está dizendo que eu me arrependo. É o caminho, é o primeiro passo. Mas eu vou precisar ter então a resignação de viver isso. Eu vou ter que expiar. Eu vou ter que passar por esta prova, por esta expiação, para então me dizer totalmente livre. Eu tenho que vivenciar as experiências para poder me colocar no lugar do outro e para entender o amor do meu Pai. E quando ele diz que então eu estarei livre, ele está me dizendo que eu não devo, não peques mais. Siga o teu caminho, não erres mais. Então, eu estarei livre se eu não recorrer, não voltar àquele erro. Porque eu me arrependo hoje, não quero mais, eu me arrependi, ok? Mas não adianta, eu preciso me libertar completamente. Não repetir as mesmas falhas, tá? Então nós precisamos saber que Deus não nos pune, meus amigos. Nós precisamos lembrar que nós estamos numa grande escola, num grande hospital, e que aqui é que nós vamos nos lapidarmos dia a dia, convivendo com os demais, convivendo com as nossas imperfeições, olhando para nós primeiramente, para então podermos seguir esse caminho que o Cristo quer e dizer que somos somos bem-aventurados. E eu desejo a todos a felicidade e a satisfação de podermos encontrar nesta vida a oportunidade, todos os dias, dessas pagas que nós vamos ter que ter com o nosso Pai. E lembrando que o amor dele e do Cristo sempre, sempre estarão conosco. E que busquemos o Evangelho e busquemos a prece para fortalecer e amparar a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Passamos agora para a nossa prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, Tu nos ofereces o Evangelho como guia, como norte para as nossas vidas. E nós te rogamos então, nos apresente todos os dias nessa grande jornada a oportunidade de crescer e prosperar, avançando sempre para o bem e para a luz. Mostra para nós, Pai, mostra para nós, Divino Mestre, as oportunidades. Estende no nosso caminho a escolha mais acertada. Estamos abertos para ouvir, para compreender e para trabalharmos em nós essas grandes dificuldades. Mas hoje aqui percebemos que, endividados que somos, pequenos nessa grande jornada, podemos fazer a mudança hoje. Podemos sair da opressão, da dor, do sofrimento, das reclamações e seguir felizes para um mundo ditoso, onde sustentados somos pelo Teu amor, pela Tua energia. E nós não queremos outro tipo de sustentação. Queremos o pão da vida que alimenta e a água pura da fonte, que só Tu, Pai, só Tu, Mestre Jesus, podem nos oferecer. Que assim seja.